E o tema que nós vamos tratar é a resposta a uma pergunta que se calhar alguns de vós já têm feito, ou então já pensaram nisso. Porque é que logo após a nossa conversão, ou passado pouco tempo, o Senhor não nos leva para a sua presença? Porquê? Iremos ver que nós reunimos todas as condições para sermos levados logo após a nossa conversão. Quando nós nos entregamos ao Senhor Jesus e confiamos nele e o recebemos como nosso único e suficiente Salvador, e Ele tem a exclusividade da nossa fé, e nós cremos na suficiência da sua obra. Um dia deste falava com uma colega e tive uma vez mais a oportunidade de evangelizar, de falar acerca deste Evangelho, que nos entusiasma sempre que nós falamos acerca dele. E falando-lhe acerca destas coisas, acerca da certeza de pecados perdoados, acerca do céu, a certa altura eu disse: é nisto que eu creio e daqui não saio e daqui ninguém me tira. E quando nós temos uma confiança assim inabalável, ele ficou a olhar para mim com os olhos um bocado assim estarrecidos. Mas é esta a nossa fé, é nisto que nós cremos. E daqui nós não saímos e daqui ninguém nos tirará, pela graça de Deus. Amém? Então, quando nós cremos, nós ficamos aperfeiçoados em Cristo. Aqueles que nos conhecem de perto, com certeza que facilmente se apercebem das nossas imperfeições, dos nossos defeitos, das nossas falhas. Mas o Senhor vê-nos através da perfeição da obra que Jesus realizou. E a perfeição de Cristo é colocada sobre nós. E vocês dizem: ok, mas aperfeiçoados hoje, mas amanhã, quem sabe, podemos tropeçar na fé. Mas em Hebreus capítulo 10 nós lemos que Jesus com um só sacrifício aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Aperfeiçoados para sempre em Cristo. O Senhor fala acerca de uma herança que tem para o seu povo. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz que nós somos idóneos, nós somos capazes, temos capacidade para receber a herança que nos cabe. Somos herdeiros. E não somente herdeiros, mas herdeiros com direito legítimo a essa herança, não necessitando de tutores. Por outro lado, nós lemos que Jesus disse: Pai, onde eu estiver, eu quero que eles estejam também. E Ele já nos foi preparar lugar. Acham que esse lugar que está inacabado, que ainda está em obras? Não, já está preparado. Então, nós estamos perfeitos em Cristo, purificados de todos os nossos pecados. Temos capacidade e estamos preparados para essa herança. Jesus quer que onde Ele está, nós estejamos também. Temos um lugar preparado. E às vezes, os anos após a conversão de alguns crentes são anos difíceis. Clarice, melhor, o meu sogro, a mãe dele era uma mulher de Deus, doente, mas fiel. O Espírito serve, ela servia a todos, as portas estavam sempre abertas, havia comida para 7, para 8, para 10, para 15, e não estou a exagerar no número. Mas os anos foram pesando, foram-se arrastando. E algum dia ela disse: o Senhor esqueceu-se de mim. Mas o Senhor não nos leva logo, e às vezes demora a levar-nos para a sua presença. Mesmo que os últimos anos da nossa vida sejam anos atribulados, de doença, acamados,
E nós próprios às vezes pensamos: Senhor, o que é que esta pessoa está a ganhar pelo facto de ainda estar aqui e tu não a teres levado? Eu hoje queria-vos falar acerca de algumas razões pelas quais nós não somos levados imediatamente ou logo após a nossa conversão. E por isso, muitos sofrem perseguições, experimentam a pobreza, a doença, conforme eu já referi atrás. E parece que o Senhor que se esqueceu, e quando a palavra de Deus nos diz que estar com Cristo é muito melhor, e nós perguntamos: então, Senhor, porquê é que ainda estão aqui? E alguns neste dia, nesta hora, estão a fazer esta pergunta: porquê é que ainda estou aqui? Com certeza que há mais razões do que estas, mas eu vou apenas vos falar acerca de 4 razões, muito resumidamente, pelas quais a nossa vida aqui na Terra se prolonga após a nossa conversão, por mais ou menos tempo. E o nosso versículo que nós vamos ler é Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Que diz assim, o apóstolo Paulo diz: eu estou plenamente certo. Outra versão diz: eu estou plenamente convicto de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. O que é a boa obra? A boa obra é aquela que o Senhor começa no preciso instante em que nós o recebemos como nosso Salvador. É o dia do novo nascimento. É o dia em que a palavra de Deus diz que há festa no céu diante dos anjos, porque um pecador, neste caso somos nós, um pecador que se arrependeu. E nesse dia o Senhor começou a fazer essa boa obra. E apesar de ser uma boa obra, uma obra terminada quanto à nossa salvação, como disse atrás, nós podemos continuar aqui na terra durante um tempo. Tempo esse que pode ser um tempo atribulado. 4 razões. Porque é que nós ainda estamos aqui? Por causa do próprio Senhor. Ele quer manifestar o seu poder na nossa vida. Se nós partíssemos imediatamente após a nossa conversão, não havia tempo para que o Senhor que começou uma boa obra em nós não continuasse essa boa obra. Ele quer manifestar o seu poder, a sua graça, a sua misericórdia durante os anos que nos restam de vida após a nossa conversão. Ele quer presenciar e usar a transformação que Ele quer operar em nós para louvor da sua glória, como lemos em Efésios capítulo 1. Amém. Agora imaginem o poder e o impacto que isto tem no mundo das trevas. Alguém é salvo pela graça de Deus. E a sua linguagem muda. A sua maneira de pensar muda. As suas prioridades mudam. O seu estilo de vida muda. Não cai nos mesmos pecados. Resiste às tentações que antes bastava uma brisa e ele caía por terra. Isto traz glória a Deus. E quanto maior for a nossa transformação, mais glorificado é o nome e a pessoa do nosso Salvador, do nosso Deus e Pai, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Pensem um pouco comigo. O apóstolo Paulo está preso. E uma prisão naquele tempo não era coisa fácil. Nós temos uma ilustração
como é que aquelas prisões funcionavam, nomeadamente para o povo de Deus. O apóstolo Paulo foi preso em Filipos e nós lemos que ele foi colocado no andar de baixo, na cave daquela prisão, pés amarrados a um tronco, chicoteado. E isso arrasaria qualquer um, esmagaria emocionalmente qualquer um. Mas à meia-noite, ele e Silas, seu companheiro de prisão, cantavam e oravam. E por causa disso, o carcereiro foi salvo e toda a sua família. São os caminhos insondáveis de Deus. E Deus foi glorificado através da transformação e de uma vida vivida no poder de Deus. Porque só pelo poder de Deus é que se pode justificar um comportamento assim. Nós estamos aqui porque o Senhor quer ser glorificado na minha e na vossa vida. Quando nós, pela fé, declaramos: eu posso tudo naquele que me fortalece. E vêm as tempestades e abalam-nos, mas não nos derrubam. As pedras para nós tropeçarmos são colocadas diante de nós, mas nós não caímos, pela graça de Deus. E somos instigados a uma vingança, a retribuirmos o mal com um mal maior. Mas em vez disso, bendizemos. E é este milagre que o Senhor quer operar todos os dias em nós. E isso, repito, traz glória ao seu nome. E nós estamos aqui também por causa disso. Às vezes, nós ouvimos acerca de uma grande ênfase que se faz acerca deste milagre, acerca daquele milagre, e graças a Deus por isso. Mas esses milagres, quando acontecem, são experimentados por poucos. Mas há um milagre que o Senhor quer operar todos os dias, a toda a hora, em mim e em cada um de vós. É o milagre da transformação, da renovação, de sermos pessoas diferentes, de estarmos em obras, porque Ele começou em nós uma boa obra e vai continuar a fazer essa obra. E dessa obra, o seu nome é glorificado. Segunda razão, estamos aqui por nossa causa. Se nós fôssemos salvos e automaticamente partíssemos para a eternidade, levávamos connosco o quê? A nossa salvação. Éramos como que salvos apenas pelo fogo. Só tínhamos isso, não tínhamos mais nada. Mas o Senhor quer que nós experimentemos aquilo que a palavra de Deus diz, as coisas que acompanham a salvação. O que são? É aquilo que nós podemos fazer para honrarmos o Senhor e para o servirmos. E ao fazê-lo, por causa disso, seremos premiados, seremos galardoados. E o Senhor tem um prazer imenso, uma alegria imensa. Como disse atrás, há festa no céu quando nós nos convertemos, quando nós nascemos de novo. Mas o Senhor sorri, e Ele bate palmas, e Ele aplaude quando nós a percorrermos a nossa carreira, vamos ultrapassando obstáculos, vamos vencendo inimigos que se colocam diante de nós, vamos resistindo ao diabo e ao poder das trevas, vamos servindo o Senhor, trabalhando na sua igreja, e Ele vai nos segredando ao nosso ouvido. Ele vai nos dizendo: eu não me esqueço do teu trabalho, e um dia Ele vai recompensar o seu povo por aquilo que nós fizermos em seu nome e para a sua glória, e seremos galardoados. E então teremos a salvação, mas as coisas que acompanham essa salvação, e um dia o Senhor vai nos proporcionar poder dizer em relação a cada um de nós: bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Porquê? Porque tivemos tempo para o servir e servímo-lo. Amém?
por causa da igreja. Terceira razão. Nós continuamos aqui também por causa da igreja. A igreja precisa de nós. A igreja precisa de cada um de nós. Por isso é que a palavra de Deus diz: não deixeis de vos reunir, de vos congregar. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. E como é que Ele o faz? Ele fala através do ministério do Espírito Santo. O Espírito Santo vai trabalhando na igreja. Ao trabalhar em cada um de nós, Ele vai trabalhando no meio do povo de Deus. O Senhor usa, para edificar a sua igreja, Ele usa a sua palavra, a Sagrada Escritura. Mas em Efésios nós lemos isto: e Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, que é a sua igreja. Edificando-vos uns aos outros. Quando nós lemos esta passagem, nós pensamos: mas isso é apenas para os evangelistas, é apenas para os pastores, é apenas para os mestres. Mas você que está aí pode edificar, mesmo sem tendo estes dons, pode edificar o seu irmão, a sua irmã na fé. Por exemplo, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz isto: com a consolação que vós mesmos fostes consolados por Deus, podeis consolar os outros. É uma palavra, é um telefonema, é um abraço, é uma oração. Um dia eu tinha mesmo necessidade de ouvir isto. Um irmão na fé que passa-se às vezes anos que eu não estou com ele, eu encontrei e ele disse-me uma coisa: Palmeiro, eu todos os dias oro por ti. Não é pregador, não é ensinador, não fala em público, mas quando ele me disse aquilo, eu fui edificado, eu fui incentivado. Aquilo trouxe-me um ânimo que eu naquele dia precisava tanto. E nós estamos ainda aqui para fazer este trabalho de edificarmos-nos uns aos outros. E assim a sua igreja se manter viva, saudável, espiritualmente falando também. Termos a oportunidade para servirmos o Senhor e servirmos os outros também desta forma. Pela igreja o Senhor manifesta a sua sabedoria, manifesta a sua graça e pode também manifestar e tem manifestado o seu poder. E nós estamos aqui também por causa da igreja. Nós somos a igreja, nós fazemos parte da igreja, que é o corpo de Cristo, assim considerado na palavra de Deus. E é o projeto maior de Deus. E nós pertencemos a esse projeto. Somos uma pedra viva neste edifício e podemos colaborar na edificação da igreja, corpo de Cristo, a edificação deste edifício, que todos os dias pedras vivas vão sendo acrescentadas a este edifício. Nós estamos aqui também por causa do mundo, daqueles que não conhecem o Senhor. A palavra de Deus fala acerca de um tempo futuro que se vai levantar um homem que o Senhor tratou como sendo o iníquo. Há outros termos para ele, nomeadamente, mais conhecido, é o anticristo. Quando ele se levantar na terra, nós lemos na palavra de Deus que ele se vai opor e levantar contra tudo aquilo que se chama Deus. Ele vai perseguir o povo de Deus de uma forma atroz. Mas a Bíblia diz que o espírito do anticristo já está entre nós. O que é isto?
a maneira de ser, portanto, a maneira de agir, a sua influência vai sentindo no mundo. Pensem só numa coisa. A imoralidade tem tomado conta do mundo. Paradas do chamado orgulho. Pensa-se que ontem, em Madrid, que iria reunir 1 milhão de pessoas. Estamos a viver nos tempos de Noé, onde uns comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Mas a Bíblia diz que por causa da igreja, da qual nós fazemos parte, o mundo está mau, mas estaria pior. Mas há um que resiste a este espírito do anticristo, a esta influência diabólica no mundo. E esse que resiste, sabem quem é? É a igreja. A igreja, tão desprezada por muitos, está a beneficiar o mundo, porque o mundo estaria pior se não fosse a igreja. Por outro lado, a palavra de Deus diz que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas a palavra de Deus também diz como é que eles vão invocar aquele em quem não creem. E como é que eles vão crer se não ouvirem? E como é que eles vão ouvir se não formos enviados? Mas quando nós dizemos, Senhor, envia-me a mim, usa-me, o Senhor vai nos criar oportunidades para nós o tornarmos conhecido através do testemunho deste Evangelho glorioso, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E estamos aqui por causa dos outros. O apóstolo Paulo, ele tem um pensamento que nós podemos analisá-lo debaixo de alguns pontos de vista, quando ele escreve aos Filipenses e diz: eu tenho desejo de partir. Ele parece que o Senhor lhe tinha mostrado, e quem sabe, o Senhor lhe tenha dito, olha, quando tu quiseres vir para a minha presença, eu trago-te. E sabem porque é que eu digo isto? Ele diz assim, o apóstolo diz assim: eu nem sei se devo ficar cá ou se devo ir. Então, mas era ele que decidia. Parece que sim. Se eu for, se eu escolher ir, por outras palavras, vou estar com Cristo. E é muito melhor. Mas como é que ele sabia que era muito melhor? Porque ele já tinha sido arrebatado ao céu. Ele sabia. Ele sabia. Ele tinha lá estado. E tinha voltado. Eu conheço um homem, dizia ele, que há 14 anos, se no corpo, se fora do corpo, não sei, foi arrebatado ao terceiro céu, que é o lugar da presença de Deus, a habitação de Deus, a habitação do povo de Deus. E eu vi coisas inefáveis. E depois, a certa altura, ele diz: aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem subiu ao pensamento do homem, é aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Porquê? Porque ele tinha visto, ele tinha ouvido, ele tinha observado. E está num dilema. Não sei o que é de escolher. Se o Senhor leva-me, ausente do corpo, presente com o Senhor. Eu disse que nós podíamos analisar esta passagem debaixo de vários prismas. Já agora, um pouco de doutrina. Há quem diga que o crente morre após a sua partida, que a sua alma fica dormindo, fica num sono, só vai acordar a quando da ressurreição. A palavra de Deus não nos diz isso. Diz que o corpo, sim, o corpo dorme. Mas a alma, o nosso espírito, Paulo diz, ausente do corpo, presente com o Senhor. Ele não iria hesitar se ele pensasse assim: eu vou partir para dormir. Não, eu vou partir para estar com Cristo. Porque senão, essa questão não se ponha, certo? Depois ele diz: mas por vossa causa, por causa da igreja,
eu vou optar por estar aqui mais algum tempo. Em trabalhos, em perseguições, em angústias, mas por causa da igreja, eu fico. O que é que nós estamos dispostos a fazer por causa da igreja? Uma coisa eu sei, é aquilo que Cristo fez por causa da igreja. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Eu costumo dizer que nós devemos de amar aquilo que Deus ama. E aquilo que Deus ama, que mais ama, é a sua igreja. E a importância da igreja é de tal maneira que nós lemos assim, que o Pai colocou Jesus acima de todo o principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo o nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no século vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, reparem, o deu à igreja. O maior presente de Deus para a igreja é o seu próprio Filho. E o Senhor o deu à igreja devido à preciosidade da igreja. E o deu à igreja. A igreja é de Cristo e Cristo é da igreja. O deu à igreja. Cristo é nosso pela graça de Deus. Amém. É da igreja. É de cada um, mas é da igreja. O Pai o deu à igreja. Amém. Não faz sentido homens que se levantam aqui e ali para ter domínio e poder sobre a igreja, pensando que a igreja é deles. Não, a igreja é a igreja de Deus, é a igreja de Cristo. E o Pai deu a igreja não aos homens, mas deu a igreja ao Filho e deu o Filho à igreja. Amém. E para finalizar, aquele que em vós começou a boa obra, com a conversão, a boa obra continua por causa da glória de Deus, por nossa causa, por causa da igreja, por causa do mundo, por causa dos outros. Mas a Bíblia diz que o Senhor vai concluir esta boa obra no dia de Cristo. Lemos em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Como é que Ele vai concluir esta obra? O que é o dia de Cristo? O dia de Cristo é o dia em que o Senhor Jesus Cristo virá aos ares arrebatar a sua igreja. Esse é o dia de Cristo. E no dia de Cristo, o que é que vai acontecer? Como é que Ele vai completar a obra em nós nesse dia? Então a obra que Ele realizou a nosso favor não está completa. Está em relação à salvação da alma, em relação ao lugar que o Senhor já preparou para nós. Mas há uma coisa que falta. Quando o Filho de Deus, quando o crente em Cristo é sepultado, sua alma e seu espírito voam para Deus. E o corpo vai se decompor. Mas quando Jesus vier, 1 aos Tessalonicenses capítulo 4, os que morrerem em Cristo ressuscitarão. E a obra que Ele começou em nós se completará com um corpo glorioso que se vai juntar à nossa alma e ao nosso espírito que já estão em Deus. E os que estiverem vivos, a quando da vinda do Senhor Jesus, não vão passar pela morte, mas os seus corpos serão transformados e terão também um corpo glorioso, semelhante ao corpo do Senhor Jesus. E então, espírito, alma e corpo vão se conservar por toda a eternidade, irrepreensíveis aos olhos daquele que em nós começou esta boa obra,
vai continuar a fazer esta obra enquanto nós estivermos cá. E um dia, se formos sepultados, os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Ele chamará cada um de nós pelo nome e nós ressuscitaremos com um corpo glorioso para estarmos para sempre com o Senhor. Amém? E isto é vitória. E isto é vitória. E esta vitória não será uma vitória apenas dos outros. Será a vitória dos outros que creem em Cristo, mas será também a minha e a vitória de cada um de vós que já crê no Senhor Jesus. Amém? Que o Senhor nos abençoe.